A eleição tá aí. Eu escrevi um texto hoje no UOL e num dado momento ali, Voles Benes, o Arthur, eu digo assim, a eleição estava muito longe, né? E mesmo assim as pessoas faziam de conta que era amanhã. Então, eu lembrei lá quando o Lula, em novembro de 24, apresentou um pacote de corte de gastos, o Haddad, e junto uma proposta de zerar o imposto de renda para quem recebia até 5 mil, os mercados fizeram um escarcéu e tal, o dólar foi quase 6,40. Né? Já tratei disso aqui. Né? Parecia que a eleição era amanhã. E o Lula e o caos e não sei o quê. Bom, quando a coisa veio, foi aprovada, não aconteceu nada, era especulação. Então a eleição estava muito longe, mas parecia muito perto. Agora a eleição realmente está perto. Vai bem, está faltando 9 meses. Arthur, está bem perto. E é nessa hora, Arthur, vai bem, que a eleição está longe. Sim. O quê, Rei? Sabe quando, Arthur, é raro acontecer, mas acontece. O Palmeiras está ganhando, mas ainda tem 10 minutos de jogo. E você fala, eita, e 10 minutos não passa, né? Fica ali, fica aquele negócio. Sim, complicado. E os 10 minutos não passam. A mesma coisa acontece com o Corinthians, com o São Paulo, do Vóleo Bene. Que crise, hein, Vóleo Bene? Precisa resolver lá. Não vamos falar disso, não. Vamos falar de coisas boas. Muito bem. Então a eleição está perto, mas ao mesmo tempo está muito longe. Porque nessa hora, se você comete algum erro, o tempo para corrigir é pequeno. Bom, saiu a pesquisa Quest, Genial Quest, para a presidência da República, também com avaliação do governo. E algumas coisas estão demonstradas que absolutamente não me surpreendem, e eu vou provar que não me surpreendem porque eu falei aqui. Falei, fiz vídeo, etc. Né? A pesquisa Quest coloca, sim, o Lula numa posição muito boa. Afinal de contas, né, meninos, há 7 meses diziam, Lula está se arrastando, Lula. Agora é só esperar terminar o mandato, porque está tudo ruim e tal. E hoje Lula é favorito. Então muita coisa mudou. Mas a pesquisa é muito boa, e é boa para ele, mas é muito boa para o Flávio também. Sim, evidencia a pesquisa que o Flávio se consolida, estando certo esse resultado, ele sendo referendado por outras pesquisas, ele se consolida como candidato da extrema-direita. Para, inclusive, a tristeza de muita gente de direita e até de extrema-direita, o que não deixa de ser curioso. Então nós vamos cuidar agora dos números do primeiro turno. Olha, são 7 cenários, e cada cenário com todos os candidatos, quanto cada um tem, o quadro, para quem acompanha pela TV, pelas redes, o quadro aparece na tela. Para quem acompanha pelo rádio, depois é fácil achar esses números, porque senão fica aqui um negócio relatorial enorme, mas nós vamos falar o essencial para você entender o que está em curso, como sempre, né? E olhe, mesmo com o Flávio tendo um bom desempenho e tal, o Vai Bene está tendo uma conspiração de primeira-dama com ex-primeira-dama de São Paulo, com ex-primeira-dama do Brasil. E a direita está atrapalhada. Mas a verdade inequívoca é que o Bolsonaro provou que ele tem um eleitorado realmente grande, mas todo mundo sabia, e que tem o potencial de transferência. Vamos lá, do que é que eu estou falando? Pesquisa Genial Quest divulgada na manhã desta quarta-feira evidencia que o senador Flávio Bolsonaro se consolida como alternativa da extrema-direita na disputa presidencial. A Quest fez 2.004 entrevistas entre os dias 8 e 11 de janeiro. A margem de erro informada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram testados ao menos 7 cenários de primeiro turno,
com 8 postulantes. Além do presidente Lula e de Flávio, estão na lista o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, Renan Santos, do Missão e Aldo Rebelo, do Democracia Cristã. Isso, e aí no quadro tem ali as várias simulações. Então, por exemplo, tem uma que não vai acontecer, eu acho, em que aparece todo mundo. Todo mundo está lá. Será que todo mundo vai ser candidato? Será que esses números não começam a desestimular certas postulações? Será que o União Brasil, mesmo diante disso que está aí, dará legenda para o Ronaldo Caiado disputar? E Romeu Zema escolhe se consolidar ali, tentar se consolidar como liderança nacional, embora não pareça ter muita chance de vitória, porque vai ser difícil agora o Flávio retirar a candidatura. Impossível não é. Escrevi um texto hoje, falamos disso ontem. A ideia é, Tarcísio está fora. Não, Tarcísio ainda não está fora. Aliás, a mulher dele fez questão de deixar isso claro, viu, vai bem, viu, Arthurzão? É. E quando a mulher deixa claro alguma coisa, é porque a conspiração foi braba, viu? É porque não há chance de recuo na conspiração. O que é? Vai me deixar sozinho agora? Não, não tem essa. A gente não topou junto? Né? Isso é que nem casal, marido e mulher que não tem filhos. Né? Eu aqui em casa, eu era sempre a parte traiçoeira, traidora do casal. Porque a gente combinava uma linha de dureza, vai bem. Né? E eu tendo filhas, né? Adivinha quem era o primeiro a ceder? Você. Eu era o primeiro a ceder, a cair em chantagem, tudo. Fazia tudo errado. Minha mãe falava, mas não, a gente não tinha combinado. Ai, desculpa, não consegui. E aí você ganha bronca feia. O que é? Né? Se a mulher do Tarcísio está conspirando, é porque está junto com o marido. Né? Que não ousaria falar para ela, não faça. Vamos lá, vamos dar um panorama dos números desse primeiro turno, vai. Reinaldo, o presidente Lula aparece na liderança em todas essas simulações. A depender da composição, marca entre 35% e 40%. Flávio aparece na segunda colocação, com números que variam de 23% quando estão na lista todos os nomes da direita, a 32% quando ficariam na disputa apenas Zema, Santos e Rebelo. E aí o Tarcísio tem um desempenho nesse primeiro turno bem mais modesto. Né? O Tarcísio aparece aqui com, a depender do cenário, ele aparece em três cenários, 9 quando está todo mundo, 27 quando sai o Flávio, né? E sairia o Ratinho, e sairia o Zema, 14 e numa outra simulação. É claro que é um desempenho no primeiro turno, um desempenho bizonho. Veja que o Flávio bastou o pai. O Flávio é candidato há pouco mais de um mês, pré-candidato. Já que lançou, houve uma desconfiança generalizada a respeito. Será que é para valer? Há muita gente que ainda acha que pode negociar. Veja, número de pesquisa, escrevi hoje no UOL um longo artigo, número de pesquisa é um dado importante, mas evidentemente não é o único dado. O Flávio, sem dúvida nenhuma, se mostra um excelente candidato de largada. Muito melhor do que muitos imaginavam. Você não imaginava? Não, eu imaginava. Eu nunca disse que o nome era ruim. Para eles, né? Eu acho que toda essa gente está no frivão. Politicamente é uma gente nefasta. Todo mundo sabe o que eu penso. Agora, vou dizer que o desempenho dele é ruim? Vou dizer que do ponto de vista do Bolsonaro, do Eduardo, o lançamento foi um erro? Não foi, porque fez aquilo, eu vou chegar lá ainda, que o Eduardo queria.
Quero testar o prestígio da família ainda, eleitoral, e a capacidade de transferência de voto de Bolsonaro, que é gigantesca, como se está vendo aqui. Goste-se ou não, eu posso não gostar do que eu vejo, e não gosto. Agora, eu não vou fazer de conta que não está ali. Né? Seria negar a realidade. Então, sem dúvida ele se consolidou, está se consolidando. Insisto, faltam, sabe os 10 minutos perigosos do fim do jogo, vai bem? Sim. Do fim do jogo, Arthur? Sim. Opa. Aqueles 10 minutos perigosos. Errou, nessa fase é muito complicado. Né? A eleição está muito longe ainda, porque está muito perto. Dá tempo de errar muito. Cometeu erros, já tentou se encontrar, disse que não, mas a gente sabe que sim, a apuração toda. Tentou se encontrar lá com o Marco Rubio, que não quis falar com ele. Tem dificuldades no Centrão, justamente por isso, porque o Centrão acha que o Tarcísio era esse candidato de chegada. Ainda que na largada possa não ser tão bom no primeiro turno. Mas aí nós vamos ver o segundo turno. E também aí o desempenho é bastante robusto. Então que se guarde de cara esta questão. Ele se consolida como o candidato da extrema-direita. Agora, salvo uma mudança estratégica, uma dificuldade gigantesca de fazer composições, brigas partidárias, ou sei lá o quê, o inesperado, né? Porque o inesperado existe, mas qual era? O inesperado. Né? Ninguém quer que eu vá falar qual é o inesperado. Né? Seguirá candidato. Quando a gente olha o primeiro turno, e nós já vamos falar do segundo, existe alguma razão para ele desistir? Eu não vejo. E menos razão ainda existiria para isso quando se olha o segundo turno.